Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa das questões mais básicas da nossa vida digital. Afinal, como é que os dados conseguem viajar de um computador para outro, atravessando quilômetros de cabos sem virar uma bagunça completa? É quase uma dança, uma coreografia de zeros e uns, e hoje vamos entender exatamente como ela funciona. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão. E não tem mágica nenhuma. O que existe é o resultado de décadas de engenharia muito inteligente, criando regras, procedimentos que a gente chama de protocolos. São eles que garantem que a mensagem que sai de um lado seja exatamente a mesma que chega do outro. Então vamos fazer uma jornada aqui, começando do cenário mais simples possível, para passo a passo a gente construir junto um protocolo que seja de fato robusto. Bom, esse aqui é o nosso roteiro. A gente vai começar num mundo perfeito, que vamos chamar de utopia, e aí vamos trazendo os problemas do mundo real, um de cada vez. Primeiro a gente lida com a velocidade, depois com os erros e em seguida com a eficiência. E no final, a gente vai ver como todos esses conceitos aparecem nas tecnologias que usamos todos os dias. Ok, vamos lá então. Imagina só o cenário perfeito. Um canal de comunicação que, olha só, nunca perde dados. E um computador do outro lado que consegue processar tudo na hora, instantaneamente. Esse é o nosso ponto de partida, o protocolo Utopia. As regras aqui, claro, são completamente fora da realidade. Mas sabe, ele nos dá uma base, um chão firme para a gente entender o processo mais fundamental de todos, antes de começar a adicionar as complicações do mundo real. Nesse mundo perfeito, o processo é super direto. O remetente pega os dados, coloca numa espécie de envelope digital que a gente chama de quadro e envia. Do outro lado, o receptor abre o envelope e entrega os dados. Simples assim. Não tem confirmação, não tem verificação de erro, nada. É só um fluxo contínuo de informação. E é aqui que a nossa utopia começa a desmoronar. No mundo real, os aparelhos têm velocidades muito diferentes. Um servidor superpotente pode, com a maior facilidade, sobrecarregar um dispositivo mais simples, e aí, os dados se perdem. Isso nos leva direto para o nosso primeiro grande problema. Então, o nosso protocolo precisa de um freio. A gente precisa de um jeito de garantir que quem envia não afogue quem recebe com mais dados do que ele consegue dar conta. O nome disso é controle de fluxo. O desafio é exatamente esse. Pensa numa caixa de entrada. Se o receptor não consegue processar e esvaziar essa caixa rápido o suficiente, os pacotes novos que chegam simplesmente são jogados fora. A informação se perde, para sempre. A gente precisa de um mecanismo de feedback, de alguma resposta. A solução é um protocolo com um nome bem sugestivo, Pare e Espere, ou Stop and Wait. A ideia é a seguinte, o remetente envia um quadro e para. Ele só vai mandar o próximo depois que receber uma pequena mensagem de confirmação, um tal de ACK do receptor. É como se o receptor dissesse, ok, recebi, pode mandar o próximo. Isso por si só já resolve o problema da inundação de dados. Ah, mas aí é que tá. Ao resolver um problema, a gente acabou criando outro. E se o canal de comunicação não for perfeito? E se o quadro de dados nunca chegar ao destino? Ou, pior ainda, e se a confirmação se perder no caminho de volta? O remetente ia ficar lá, esperando para sempre. Agora sim, a gente entra no coração do problema da comunicação confiável. Perda de dados, erros. Isso é o normal, não a exceção. Nosso protocolo precisa de um jeito de se recuperar disso. A primeira solução que vem à mente é bem óbvia, colocar um cronômetro. Se a confirmação não chegar a tempo, o remetente simplesmente envia de novo. Só que isso leva a uma falha gravíssima. Pois é. E aqui, a coisa fica séria. Essa abordagem que parece tão lógica, tão correta, tem uma falha fatal. Uma falha que pode simplesmente destruir todo o nosso objetivo de entregar os dados de forma confiável e, o mais importante, sem duplicatas. E aqui está o cenário do desastre. O receptor recebeu o quadro 1, tudo certo. Mas o remetente não faz ideia disso, porque a confirmação se perdeu. O cronômetro dele dispara, ele assume que o quadro original se perdeu e envia de novo. O que acontece é o receptor recebe o mesmo pacote 2 vezes, o que corrompe completamente os dados finais. Então a grande questão é, como o receptor pode saber a diferença entre um pacote novo e uma retransmissão? A resposta é surpreendentemente simples, mas genial. A gente adiciona um único bit ao quadro, um número de sequência, e ele só fica alternando 0, 1, 0, 1. Com essa técnica, chamada ARQ, o receptor sempre sabe o que está por vir. Se ele está esperando o quadro 0 e recebe o quadro 0, maravilha!
ele aceita e agora passa a esperar pelo quadro 1. Se por acaso ele receber outro quadro 0, ele sabe na hora, opa, isso é uma duplicata. Aí ele descarta e só reenvia a confirmação para o 0. Isso garante que cada pacote seja entregue uma e apenas uma vez. Certo, nosso protocolo agora é confiável, mas ele é lento, terrivelmente lento. Esse modelo de envia um, espera um, é um gargalo gigantesco, principalmente em conexões de longa distância. A gente precisa de mais eficiência. E esse número, 4%, ele mostra o tamanho do problema. Imagina só o que acontece com o nosso pare-espere num link de satélite. O atraso para ir e para voltar é enorme. O remetente acaba passando 96% do tempo de braços cruzados, só esperando a confirmação. A utilização da rede despenca para míseros 4%. É como ter uma super rodovia e só deixar passar um carro por vez. É um desperdício enorme. A solução para isso é o que chamamos de pipelining, usando um protocolo de janela deslizante. Em vez de enviar um quadro de cada vez, o remetente agora pode enviar vários de uma vez, uma janela inteira de quadros, antes de precisar de uma confirmação. Isso mantém o canal de comunicação sempre ocupado, trabalhando, o que maximiza a velocidade. Só que enviar vários quadros de uma vez complica a recuperação de erros, né? Se um quadro lá no meio se perde, e agora? Bom, existem duas estratégias principais. A Go Back Any é mais simples, o receptor joga fora tudo que vem depois do erro e o remetente volta e retransmite tudo a partir daquele ponto. Já a repetição seletiva é mais esperta. O receptor guarda os quadros corretos que chegaram depois do erro e o remetente envia de novo apenas o quadro que se perdeu. É um equilíbrio clássico entre simplicidade de um lado e eficiência do outro. Bom, chegamos ao fim da nossa jornada de construção. Agora, vamos ver como esses conceitos todos, o enquadramento, o controle de fluxo, os números de sequência, as janelas, como tudo isso aparece no mundo real de verdade. Um dos protocolos mais comuns que usa essas ideias é o PPP, o protocolo ponto a ponto. Ele foi criado exatamente para isso, para empacotar os pacotes da rede, como os pacotes IP, para que eles possam ser transmitidos por aí. E aqui a gente vê perfeitamente como tudo se encaixa. O quadro PPP tem campos específicos para cada função que a gente foi construindo. A flag é como a claquete de um filme, marca o começo e o fim. O campo protocolo diz o que tem ali dentro. O payload é o principal, é a carga, os dados que a gente queria enviar desde o início. E, claro, o checksum, que é o nosso controle de qualidade para garantir que não houve erros no caminho. E onde é que a gente encontra esse protocolo? Basicamente em todo lugar. Ele é usado nos grandes backbones de fibra da internet, nas conexões ADSL que ainda existem por aí, e é uma peça fundamental dos sistemas de internet a cabo. Ou seja, os princípios que a gente construiu lá da nossa utopia são a base da conectividade que usamos todos os dias. Então, a gente cobriu como funciona a comunicação confiável entre um ponto A e um ponto B. Mas as redes de hoje são muito mais complexas, com dezenas, centenas de dispositivos compartilhando o mesmo meio físico. E isso nos deixa com uma última pergunta. Como é que eles coordenam o acesso para que as mensagens não se atropelem? Bom, mas essa já é uma história para uma próxima análise. Obrigada por acompanhar!